Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é advogado, mestre e doutor em família na sociedade contemporânea. Autor de vários livros, o mais recente, intitulado Falas de que Famílias? Análise dos discursos da Constituinte de 1987 e 88 sobre direitos e relações familiares. O livro foi lançado em abril de 2018 e o tema serviu de base para a tese de doutorado do pesquisador. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Enésio de Deus Silva Júnior. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jefferson, e minha gratidão e honra a toda a equipe da TV Alba. Você, nesse livro que eu citei, Falas de que Famílias, análise dos discursos da Constituinte, não é? A Constituinte que gerou lá, que resultou na Constituição de 88. Você é um crítico, se coloca como um crítico sobre a forma como a família foi abordada na Constituição. Por quê? Porque aquele processo foi permeado por muitas lutas e enfrentamentos. No momento, embora que se clamasse tanto por democracia, eu me surpreendi tomando aqueles discursos das e dos parlamentares, porque várias ideologias muito conservadoras atravessavam os dizeres e silêncios dos constituintes a todo momento. Imagine que no espaço daquele, com mais de 500 homens, deputados e senadores, só tínhamos 25 mulheres, somente deputadas. E a ideologia patriarcal, a ideologia heteronormativa, casamentária e religiosa de base cristã, sempre fazia com que o texto saísse mais conservador do que queriam as e os progressistas. Felizmente, nós tivemos, no geral, um bom texto, com inovações e direitos familiares, como a igualdade de filho de qualquer natureza, porque filho fora do casamento era filho adulterino, ilegítimo, era um absurdo isso. Mulher fora do casamento era quase lixo na sociedade. Então, na verdade, nós tivemos avanços, agora sempre é bom ponderar, num processo complexo, a custo de muitas lutas e enfrentamentos. E avanços no contexto da família, mas ainda levando em conta aquele modelo meio tradicional da família? Sim, sem dúvida. O modelo nuclear que sempre permeou, inclusive para tratar, por exemplo, de um tema, naquele momento eu sei que há mais de 30 anos, como a questão da orientação sexual, foi um parto, um trabalho muito grande. O que me surpreendeu também, parlamentares muito pontuais, que embora no dia a dia, na sua particularidade evangélicos, como Benedita da Silva, souberam separar a questão religiosa e entender a importância do Estado laico, quando foi aprovado, por exemplo, na subcomissão das minorias, a expressão orientação sexual para não discriminar cidadãs e cidadãos homossexuais naquele momento. E a Constituinte tinha clareza de que já existiam, na verdade, pessoas do mesmo sexo que conviviam juntas em um sistema de união. Tanto é que, quando impossível reverter o texto, já no final, foi evocado uma emenda, porque as linhas progressistas, como o movimento feminista e o lobby do batom, queriam que a união estável parida a tanto trabalho, mesmo entre homem e mulher, foi parida a trabalho porque só queriam deixar o casamento. Imagine que para parir a união estável deu trabalho. Elas colocavam assim, as propostas como união entre pessoas para abrir esse conceito, mas não foi possível, porque se demarcou muito claramente a heteronormatividade no texto da Constituição. Quer dizer, acabou prevalecendo a união estável, mas sim, heterossexual, entre homem e mulher. O que fez com que o Supremo, em 2011, uma decisão histórica, que é fruto de outro livro meu, fizesse essa equiparação de direitos, e a letra da Constituição nesses 30 anos continua imutável nesse sentido, dizendo que união estável entre homem e mulher. Até para a mulher ser igualada ao homem na chefia da sociedade conjugal, foi algo que deu muito trabalho, o que é surpreendente naquele momento imaginar que queriam ainda deixar como claramente explícito no texto da Constituição de 88, o homem como chefe ou cabeça da sociedade conjugal, o que é algo que se lê depois da Constituição não se imagina. Então, meu livro, meu processo de análise, que tomou a teoria francesa como da análise do discurso para embasar teoricamente a minha tese, enfrentou e percebeu que para parir um texto um pouco mais progressivo, deu muito trabalho naquele contexto. E mesmo assim, o que você acha que ficou faltando na Constituição? Olha, nesse contexto de família. Naquele momento, eu creio que os direitos que foram previstos atenderam e ficou faltando, por exemplo, ampliar um pouco mais apenas esse conceito para que pessoas de qualquer orientação sexual pudessem conviver e ter direitos assegurados, porque foi uma justiça histórica que só se corrigiu praticamente quase 30 anos depois, através do Supremo Tribunal Federal. Poder-se também pensar algumas situações para... Agora, sem querer te interromper, já te interrompendo, mas sim, o fato do Supremo ter suprido essa lacuna, você acha que resolveu a questão? Mesmo não tendo incluído ou não estar incluída na Constituição? Olha, em tempos de democracia tão frágil como a nossa, que nós não sabemos ainda os destinos do nosso país de uma maneira assim muito clara, porque é uma conquista recente, democrática, a Constituição, isso não foi resolvido porque o texto continua imutável. Na verdade, se conseguiu uma interpretação conforme a Constituição e seus princípios para não deixar pessoas excluídas de um espectro muito grande de direitos. Então, essa sempre foi a pauta do chamado lobby do batom, que não era só por aquelas 25 mulheres,
mas o próprio movimento social como um todo. Então, na verdade, por exemplo, você reconhecer que a família é responsável pelas crianças e adolescentes com absoluta prioridade, com o Estado também, foi um avanço, na verdade, muito grande para você privilegiar realmente pessoas em situação particular de desenvolvimento. Então, somente quando se equiparou isso através do Supremo, é que os homossexuais começaram a conseguir adotar, porque antes variava de juiz para juiz, e é objeto do meu primeiro livro que está aqui, que é Aliás, você está falando, a gente falou dele, né? Falas de que famílias, análise dos discursos da Constituinte de 87 e 88 sobre direitos e relações familiares. Primeiro você fez a tese, depois resultou no livro? Na verdade, o livro é a tese revisitada, na verdade, para a linguagem de livro, mas é a minha tese de doutorado, defendida em 2016. Você tem que adequar um pouco, né, para ficar uma coisa mais... E o primeiro foi o que tratou desse tema, na época muito polêmico, em 2005, que era falar, imagine quando nenhuma decisão dos tribunais havia, dando esse tipo de direito, hoje está na 5ª edição, porque depois da decisão do Supremo ficou algo mais sacramentado, e depois da decisão do Conselho Nacional de Justiça, o provimento 175 de 2013, os homossexuais passaram a casar, e é algo que praticamente hoje, em princípio, superado do ponto de vista de conquista de direitos. Mas do ponto de vista da cidadania, quando se vê a família, a questão da mulher e de outras situações ainda, nós precisamos pensar com muito mais cuidado, com muito mais, né? Aí eu já fui para um outro tema no mestrado, que foi a questão da violência contra essas minorias. Né? Mas aqui nesse livro em particular, a possibilidade jurídica de adoção por casais homossexuais, qual é a questão que você... A questão é que a lei, se fosse seguir a risco o Estatuto da Criança e do Adolescente naquele momento, só dizia que 2 pessoas podiam adotar se fossem casadas ou convivência em união estável. Como a Constituição dizia que união estável entre homem e mulher, os tribunais diziam assim, olha, esse povo não é família, então a gente não pode reconhecer. Então teve que haver uma sensibilização da magistratura a partir do que se chama de jurisprudência, e aí a partir do trabalho de psicólogos e assistentes sociais, arejando os entendimentos e promotores de juiz dentro das varas da infância e da juventude, que eu participei desse debate aqui, Dr. Salomão me convidou para um evento emblemático no Fiesta em 2007, quando o Tribunal de Justiça da Bahia assumiu encarar esse tema, e naquele momento a questão foi avançando para entender que a orientação sexual de uma pessoa de per si não é um elemento que a qualifique mais ou a desqualifique para a paternidade. É um conjunto de fatores que vão ser avaliados caso a caso. Não é a qualquer namoro nem qualquer relação que se vai deferir um pedido de algo que é irrevogável. E é o que ocorre hoje em dia? É o que ocorre, que vinha ocorrendo mesmo antes do entendimento do Supremo, ou seja, já se tinha todo um rigor que se deve ter mesmo, porque colocar uma criança numa família ou um adolescente é uma forma irrevogável de colocar numa família substituta. Então, é algo que precisa ter critério sim, mas não ter preconceito. Maravilha, o tema é super interessante, complexo, obviamente mexe com... Por isso que o livro está na 5ª edição, né? E tem um aqui também que assassinatos de homossexuais e travestis. Mas vamos falar sobre esse livro no próximo bloco. Enésio de Deus Silva Júnior, nosso convidado aqui no Bahia da Gente. Já, já. Bahia da Gente já de volta com o nosso convidado Enésio de Deus Silva Júnior, advogado, mestre e doutor em família na sociedade contemporânea e que escreve livros com temas bem polêmicos, como por exemplo esse, assassinatos de homossexuais e travestis, que é um fato muito corriqueiro ainda, infelizmente, né? Por conta de nossa sociedade, estruturalmente, Jefferson, ela ainda é uma sociedade muito patriarcal, racista, homofóbica. Sem dúvida nenhuma, implodir esses sistemas é algo muito complicado, e aí dentro de um processo de homofobia também cultural, muitos gays e lésbicas têm morrido, mas principalmente gays. Então, na verdade, quando eu analisei processos crime, e foi minha dissertação de mestrado aí, eu detectei que, lógico, que nem todo crime que vitima um homossexual tem por causa imediata ou preponderante a homofobia. Porque parte do movimento social tende a dizer isso, generalizar tudo. Então, como um pesquisador... Que é resultado de homofobia. Professor da Cadepol, não necessariamente. Né, então, que fui num período, eu tomei por base entrevista com delegados e delegados, os quais eu ajudei até a formar como professor da Academia da Polícia Civil, e verifiquei que nem todo crime tem essa motivação, embora há um processo de homofobia que tem gerado, infelizmente, por puro ódio, às vezes. Porque, assim, reconhecer direitos das pessoas diferentes não prejudica nada, pelo contrário. Você respeitar as particularidades de todas e todos fortalece mais paz e harmonia social. Então, a intolerância de qualquer natureza, seja de crença, seja de raça, seja de etnia, seja de orientação sexual, é algo que desagrega a sociedade. Quando a gente começa a enxergar, sem radicalismo algum, os diferentes na sua posição e nos seus papéis na sociedade,
todos nós e todas ganhamos. Então, na verdade, o grande mensagem hoje que o Brasil precisa ter realmente é do respeito à sua diversidade, porque esta diversidade é o patrimônio mais belo que o Brasil tem. É o traço que diferencia o Brasil no mundo e quando as pessoas olham para ele e dizem assim, ali é a esperança naquele país. Então, quando eu falo da violência contra a mulher nas relações de família, contra as e os homossexuais, né, inclusive outros livros em coautoria eu tratei da violência doméstica também, dentro de relações homossexuais, né? Então, eu verifico isso, que a diferença é algo que nos une, mas também que em tempos de radicalismo nos separa. E temos que ter cuidado com isso. Então, todo tipo de preconceito é abominável no Estado democrático de direito. O respeito à diversidade que você coloca aí Sim. é uma tecla que já vem sendo batida há muito tempo. Há muito tempo. Você mesmo citou, de certa forma já existe Na Constituinte. Exatamente. A custo de muita luta. Exatamente. E hoje, por exemplo, as instituições, pelo menos em tese, estão atentas a essas questões. Agora, por que, na tua avaliação, ainda existe esse preconceito tão grande, Sim. mesmo avançando a discussão nesse o STF sentido? nesse livro, né? Exatamente. É hoje já fala-se muito mais abertamente, por exemplo, porque a sociedade... casamentos homoafetivos, que inclusive é o tema também, né, de um dos seus livros, União Estável entre Homossexuais. Nesse outro livro, nós comentamos a decisão do Supremo emblemática de 2011, mas voltando à sua pergunta, é porque a nossa sociedade, pelo próprio modelo agressiva e violento de colonização, ela é muito autoritária e repressora. O nível de conservadorismo da sociedade, que está acoplado a muito, em parte, um falso moralismo, nos leva a negar as diferenças ou negar as próprias sombras. Então, na verdade, às vezes, aniquilar ou perseguir o outro diferente é parte da minha sombra e uma sombra de um processo de violência que vem se refletindo nas famílias, nas relações sociais. Então, qual é a explicação para isso? É porque, primeiro, nossa democracia ainda é muito frágil. Segundo, a sociedade ainda tem mecanismos de violência que vão sendo perpassados por questões que interlaçam raça, gênero, orientação sexual, etnia. E nós precisamos valorizar essas diferenças para haver mais paz social, porque senão a criminalidade tende a aumentar, as intolerâncias tendem a aumentar. E o grande chamado, agora o grande conclame do Brasil e do mundo é para se pensar num mundo mais harmonioso, mais acolhedor do ponto de vista daquilo que tanto se fala, que se banalizou, que é a dignidade da pessoa humana. Então, quando você pergunta por que tanta luta ali, Enésio, naquela Constituinte, de maneira tão surpreendente, num momento tão peculiar da nossa retomada democrática, e por que hoje ainda tanta intolerância? Porque ainda, infelizmente, nós temos essa dificuldade de conviver com a diferença por conta das heranças dupla, conservadora e violenta que nós temos, desde o nosso processo de colonização. Mas é algo, Jefferson, como você disse, as instituições estão repensando. Um canal como esse é fundamental, eu agradeço essa oportunidade, porque falar de mais paz e respeito para com todas e todos só faz com que a sociedade tenha mais paz. Você está falando de um processo histórico, Sim. desde a nossa colonização. Que reflete hoje. Tudo bem. Hoje, a gente tem mais acesso à informação. Sim. Em comparação com algumas décadas passadas e tal. Você acha que essa intolerância, ela se acentuou na medida em que o acesso à informação ou o acesso à diversidade se tornou mais evidente? Ou porque ainda é mero resquício dessa característica histórica brasileira de ser preconceituosa? Há uma característica de mantença, mas há uma característica também do que se veicula muito rapidamente, inclusive nas redes, que podem edificar ou não, porque a quantidade de fake news e a quantidade daquilo que se cria e que subliminarmente reforçam o ódio e a intolerância também é muito grande. Então, o papel da educação libertadora, no seguinte sentido, de respeito à diversidade, é um papel hoje muito árduo, diante de mecanismos que, como enxurrada, vão fazendo com que as pessoas não se respeitem dentro de sua própria condição de raça, por exemplo, e discriminem alguém da sua própria cor ou etnia, ou homossexual assuma uma postura dentro do seu próprio meio, agressiva com quem é homossexual, mas age de uma maneira diferente, porque, repare, dentro de cada movimento social, de cada diversidade, há diversos comportamentos, porque o ser humano é muito complexo. Um negro ou negra não é igual ao outro. Um homossexual não é igual ao outro, outra. Uma transexual também não. E falar de pessoas trans, então, ou travestis, que são pessoas que mexem com as questões dos gêneros, é algo, essas pessoas ainda são as que estão sofrendo hoje a mais cruel tipo de intolerância e de violência. E o interessante é que isso a gente observa não só aqui no Brasil, mas em sociedades também ditas desenvolvidas, não é? A gente percebe grupos que adotam, assumem uma postura muito mais radical, ultraconservadora. É um fenômeno mundial, você acha, essa intolerância? Ou é mais evidente em determinadas populações?
É preocupante porque parece ser um fenômeno que paira em determinadas regiões do mundo, mas eu também vejo que como a solidariedade e o bem, na verdade, a educação libertadora de respeito, elas não fazem tanto barulho quanto isso, eu prefiro acreditar ainda que se nós somos mundo e gente e sociedade, é porque nós temos ainda um processo de conscientização e muitas pessoas boas e respeitosas, no fundo, plantando sementes de respeito, porque senão nós não mais existiríamos quanto sociedade. Enquanto quando se fala do reforço da democracia, da cidadania e do quanto foi árduo conquistar uma Constituição dessa, que completou agora 30 anos, e nós verificamos tantos discursos de ódio e intolerância, nós nos percebemos ainda numa encruzilhada. E o grande desafio é, para haver paz, para haver mais segurança pública, inclusive, é preciso reforçar isso. Então, esses governos, na verdade, assim, como você pergunta se é um fenômeno mundial, que não tem tanta tolerância, por exemplo, quando a situação do imigrante, são questões, ou como a situação da ou do diferente, como uma pessoa transexual, né? Então, assim, é preciso reforçar sempre isso. É como se nós vivêssemos em um estado de vigilância e alerta a cada momento, mas não armados. Vigilância e alerta para a paz, para com o respeito. Você falou que parte dessa intolerância que a gente observa hoje é resultado de uma democracia ainda fragilizada que nós temos no Brasil. Eu te pergunto, como é que a gente fortalece a nossa democracia? Mas eu quero que você responda no próximo bloco. Já já, Enésio de Deus Silva Júnior, nosso convidado no Bahia da Gente, de volta já já. Bahia da Gente de volta com o nosso convidado Enésio de Deus Silva Júnior, advogado, especialista em família na sociedade contemporânea. A gente estava aqui conversando sobre direitos, relações familiares nesse tempo atual e você colocou que parte dessa intolerância que ainda existe diante do que se apresenta de, digamos, diferente do convencional, ainda é resultado de uma democracia um tanto fragilizada, essa nossa que a gente tem hoje aqui no Brasil. Como é que a gente pode fortalecer, então, a democracia, Enésio? Através de uma cultura de solidariedade. Quando eu escrevi esse livro aqui, Retirolândia, Memória e Vida, que é homenagem à minha cidade, eu procuro resgatar valores fundamentais, como a família, a solidariedade, porque as rendas foram revertidas para a PAI de Retirolândia, como meu CD nos cantos da minha terra, ou seja, resgatando valores de base e fazendo com que isso reflita em nossas vidas de maneira dignificante, nós fortalecemos também a democracia. E como é que a gente resgata esses valores? A participação de todos e todos. A partir de você como jornalista, a partir do meu trabalho como servidor público, advogado e professor universitário, a partir de todo mundo que está trabalhando aqui nesse programa, dando exemplo diferente de tolerância, porque é assim que nós somos educadoras e educadores em nosso tempo. Porque não adianta nada falarmos aqui tanto se dentro das nossas casas a gente, por exemplo, oprime uma mãe, fazendo com que ela trabalhe mais do que o necessário, ou, por exemplo, tratando de maneira diferenciada a nossa empregada doméstica, simplesmente porque ser empregada, ou fazendo com que eu, por exemplo, não tenho, mas eu estou dando um exemplo, e se tivesse, teria que dar um exemplo diferente pelo aquilo que eu falo. Então, a única maneira de transformar o mundo é agindo dentro do nosso locus, porque a gente vê muito assim, pela família, pelo cidadão de bem, e muitas vezes esse cidadão de bem, na verdade, está agredindo a esposa, transferindo violências, tendo uma ou diversas fora de sua casa. Então, isso realmente é um modelo de família coerente dentro do que se prega. Então, o que é que eu quero dizer? É que a forma de fortalecer a democracia e transformar valores na sociedade é tentar refletir aquilo que nos é base. O que é base? Família é base, por exemplo. Mas é trazer para as nossas, como primeiro lugar, um exemplo e fazer com que a nossa seja exemplo para os outros. Fazer com que a minha atuação no trabalho, na minha sala de aula, liberte e transforme minhas alunas e alunos, o que eu procuro fazer, quanto à questão dos direitos de todas e todas, que é a dignidade que se pede. Então, Jefferson, a única forma, em resumo, de tornar esse mundo melhor é cada um em suas funções diversificadas no mundo, procurar ser um professor, um educador a si próprio, porque os outros estão vendo, o mundo está nos vendo. Esse mundo hoje globalizado, informatizado, de redes e tudo, é algo que realmente chama atenção. Então, só esse exercício, porque o trabalho, se for reduzido só à escola, como uma educação formal, não vai resolver. A família é uma educação fortíssima e formal, assim como a igreja. As igrejas todas, ou então os terreiros, os locais de culto, os centros espíritas, os locais que propagam, de alguma forma, a paz, a melhoria do ser humano. Eu me lembro que quando você estava comentando sobre o seu primeiro livro, que é a análise dos discursos da Constituinte... Foi a de adoção, esse foi a tese. A análise foi a tese agora. É, exato, né? O seu livro mais recente. Perdão.
Eu quis dizer o seu livro mais recente, sim. que é a análise do Sim. discurso da Constituinte sobre direitos e relações familiares. O que te levou a querer enveredar por essa área, a trazer à tona uma discussão que é tão importante como essa? Porque falar de famílias toca em nossas vidas diariamente. A Constituição é nosso marco maior, fundamental. Foi uma conquista muito importante porque é um texto bom, embora fruto de muitos conservadorismos, é um texto que fez avançar. Qualificar filhos que não eram qualificados fora do casamento, quer dizer, eu quis ampliar o meu olhar para direitos e relações familiares como um todo, porque sair um pouco só da linha dessas questões específicas que são extremamente importantes da diversidade sexual, mas entender que havia outras questões para tratar e verificar que o que nós elegemos, quem está lá no Congresso legislando por nós, ou vereadores ou vereadores, são reflexos da nossa sociedade e eu procurei analisar os discursos e houve muitos maravilhosos que eu poderia citar assim como Benedita da Silva, José Paulo Bisol, Nelson Carneiro, aqui na Bahia, Heraldo Tinoco, que foi relator da subcomissão da família do menor e do idoso, um baiano, que era constituinte, Lídice da Mata, que foi deputada constituinte, ou seja, pessoas que, independente dos seus partidos, colaboraram e outros na atualidade que vêm colaborando para um debate qualificado. Dignos de aplauso, que tiveram ou de a críticas, sua importância. mas que tiveram a sua importância. Agora, você destaca uma prevalência, digamos assim, de uma ideologia mais conservadora. Sim. Não é verdade? Sem dúvida. Inclusive com influência religiosa. Me lembro que você citou influência religiosa de base cristã. Sim, sem dúvida. Como é que você avalia hoje o papel da igreja, o papel das religiões de base cristã nessa discussão sobre a nova família do tempo de hoje? A dimensão político-social, ela deve sim estar acoplada à questão religiosa, mas não as e os parlamentares religiosos ou religiosos trazerem essas questões que são particulares, misturando-as à vida pública, porque nós somos Estado laico. Então, por mais que você tente, é possível você conseguir entender que você legisla para todas e todos os cidadãos, e que, na verdade, as questões religiosas edificam no âmbito da fé, da família, da pessoa. Porque, na verdade, se eu fosse, por exemplo, do candomblé, eu tenho uma matriz cristã, por exemplo. Eu não poderia levar somente princípios da minha religião para a atividade pública, porque eu a empobreceria. E parlamentares evangélicos, como Benedita da Silva, que eu falei, da Assembleia de Deus, Lisânias Maciel, um presbiteriano, eles votaram a favor que a expressão orientação sexual ficasse no texto da Constituição para evitar preconceitos assim como os de raça, de credo, de gênero, mas essa expressão no final foi excluída justamente por esse movimento conservador. Então, há ainda hoje mulheres e homens públicos que conseguem separar essa dimensão da sua atividade parlamentar ou pública. O que é importante não é negar a religião, é importante. A religião, eu acho que é fundamental para aqueles que têm, com todo respeito, aqueles que possam não crer, mas eu acho que é um dos valores fundamentais da vida para nós preservarmos, inclusive, outros imbricados como família. O que nós não podemos é usar estes valores para excluir as pessoas, dentro ou fora das nossas vidas, porque quanto mais respeito, vai haver abraço. Enéas, eu não queria encerrar nossa conversa sem citar também esse livro aqui. Aliás, são quantos ao todo? São 7, não é isso? São 6. São 6 6 de minha livros. autoria e outros em coautoria que eu não trouxe. Maravilha. Eu não e tem trouxe esse os que é o outros. Regresso, um amor censurado e eterno anseio libertário. Esse gira livro, em torno do quê? Esse livro eu escrevi com Patrícia Lima, né, uma advogada assim, muito comprometida com essas questões também. E nós, assim, escrevemos uma história de ficção com base em um amor proibido entre um escravo e um senhor de engenho numa fazenda que estaria entre Santo Amaro e Cachoeira. Já é uma linha totalmente diferente. É um romance literário que contou com a apresentação do professor Jaime Sodré, que é uma referência na Bahia. E nós tivemos a felicidade de escrever uma história permeada de paixões, lutas e sempre assim essa coisa de censurar este amor, a luta pela liberdade naquele momento das escravas e escravos. E foi uma experiência para mim diferente, porque minha linha é mais científica dos livros, eu sou um pesquisador, mas foi algo que nos divertia e que me fez me tornar melhor também e me ajudou muito a ver outro lado da escrita, que é a literária, esse romance O Regresso. Parabéns pela coragem, pelo talento agradeço, de abordar temas tão importantes como esses e que certamente vão resultar em novos livros aí, porque eu estou vendo que você tem a gana de um escritor aí, de um escritor inquieto. E isso é muito bom, porque certamente é conhecimento que você acaba espalhando aí para as pessoas. E como você falou, é um dos papéis nossos mesmo, não é? De promover uma discussão como essa, de saudável, trazer o assunto à tona, porque mexe com as pessoas e não tem por que a gente deixar de falar a respeito. Enésio, muito obrigado. Sucesso para você. Eu que agradeço, Jefferson, e repito, quanto mais paz, quanto mais respeito à diversidade, nós vamos ter mais avanço em nossa sociedade. Enésio de Deus Silva Júnior,
conversando conosco aqui no Bahia da Gente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, então. Tchau, tchau.